Desafio 13. Converse com seu cônjuge e estabeleça regras saudáveis de conflito. Se o seu cônjuge não estiver pronto para isso, então escreva os seus limites pessoais para a briga. Decida colocá-los em prática quando o próximo desentendimento ocorrer. Nesse 13º dia do nosso desafio de amar, nós somos convidados a estabelecer regras saudáveis de conflito. O que seriam essas regras saudáveis de conflito? São maneiras saudáveis e inteligentes que nós podemos encontrar para resolver os nossos conflitos sem que isso nos leve a brigas, a ofensas, tanto verbais quanto até ofensas físicas. Então, nós precisamos estabelecer regras para que os conflitos sejam resolvidos de maneira inteligente. É claro que nós sabemos que os desentendimentos podem acontecer, porque marido e mulher possuem criações diferentes, foram educados por famílias completamente diferentes, então podem se desentender pelos mais diversos assuntos e circunstâncias. Mas é importante que cada um estabeleça essas regras para que possam, a cada conflito que acontecer, saírem mais fortes e conseguirem resolver o problema, ao invés de criar outros problemas. Então, nós podemos dividir, essas regras de resolução dos conflitos em limites nossos e também limites pessoais. Começando nos limites do casal, uma primeira coisa que a gente pode estabelecer como regra é nunca mencionar divórcio ou separação. Então, quando acontece um conflito, nunca dizer, então eu quero separar. Tem casal que qualquer probleminha que acontece já menciona que quer separar, que quer divorciar, que não aguenta mais. E isso é muito ruim para o relacionamento, porque a pessoa está o tempo todo agindo como se aquele relacionamento fosse descartável. Uma segunda regra é não levantar casos antigos do passado, não ficar jogando na cara do outro coisas que aconteceram lá atrás. Às vezes um conflito de um tópico que aconteceu hoje faz a pessoa jogar na cara coisas totalmente diferentes que aconteceram há um tempo atrás e que não foram resolvidas. E isso é péssimo para o relacionamento. Muitas vezes a pessoa vai guardando e às vezes numa gota d'água de repente despeja tudo em cima do outro. Um monte de problemas mal resolvidos em cima do outro. Uma terceira regra que pode ser estabelecida no casal, entre o casal, é nunca brigar em público ou na frente dos filhos. Eu acho que brigar em público é uma das piores coisas que pode acontecer, porque expõe as pessoas. Muitas vezes a pessoa fica se sentindo envergonhada, ela se sente totalmente exposta por estar ali discutindo perto de outras pessoas. E esse público não necessariamente são pessoas desconhecidas, pode ser inclusive perto de parentes, perto de amigos. Então, nunca discutir perto de pessoas. Se vocês têm um ponto de conflito, que possam conversar em particular, possam aguardar um momento em que possam resolver isso em particular. E nunca também na frente dos filhos, colocando os filhos contra um ou contra o outro,
colocando os filhos para tomar partido, ficar do lado da mãe ou do lado do pai, porque isso primeiramente causa um mal enorme para os filhos. E segundo, também provoca um outro problema entre o casal. Uma quarta regra que se pode estabelecer é dar um tempo se o conflito começar a chegar num nível de raiva, de estresse, de ira. Então, se percebe que ambos estão muito nervosos, que estão levantando muito o tom de voz, que vocês possam dar um tempo, respirar, deixar para conversar mais tarde, dar um tempo para que as coisas se acalmem, para que a poeira abaixe um pouco e assim vocês possam conversar com um pouco mais de tranquilidade. Porque quando existe raiva, quando existe ira, muitas vezes as palavras são muito mais pesadas, muitas vezes as críticas são venenosas e muitas vezes a gente fala coisa que depois arrepende. Então, se o conflito estiver nesse nível, é melhor respirar, dar um tempo e deixar para conversar mais tarde. Quinta regra é nunca tocar um no outro de modo ofensivo. Isso aqui nós estamos falando de agressões físicas, que já é um nível extremo de conflito entre o casal. Nós que somos cristãos, acredito que é algo que nem se pode cogitar, né? Então, é uma regra de ouro que ninguém toque, mesmo que seja um empurrão, alguma coisa que acha que não é nada demais, mas que ninguém toque um no outro de modo a ofender, de modo a realmente praticar uma ofensa física, porque isso machuca muito mais interiormente do que exteriormente. E a sexta regra é nunca dormir com raiva um do outro. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, São Paulo nos diz assim, que mesmo em cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Então, quando nós temos um conflito e nós decidimos não resolver e ficar emburrados, ficar com raiva um do outro, sem querer resolver aquele assunto, sem querer colocar as coisas e realmente dialogar sobre o assunto e resolver aquele ponto de conflito, nós escolhemos, infelizmente, dar lugar ao demônio na nossa vida, no nosso relacionamento. Nós deixamos que o ressentimento impere, nós deixamos que a raiva esteja entre nós e que o demônio então se coloque entre nós, gerando a divisão. A palavra diabo quer dizer divisão. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós deixamos de lado a presença de Deus e nós escolhemos a divisão. Nós deixamos de lado a união, o acordo, o entendimento, o diálogo e escolhemos manter em nosso coração a raiva e o ressentimento. Então, que nós possamos compreender que todas as vezes que fazemos isso, nós estamos dando lugar ao demônio dentro da nossa casa, dentro do nosso matrimônio. Não esqueçamos disso. Se tem um ponto de conflito, vamos fazer de tudo, todo o esforço possível para que possamos dialogar e resolver, ao invés de ficar guardando mágoa um do outro. E uma última regrinha que eu acho muito importante é nunca colocar a família no meio do conflito. Tem gente que às vezes qualquer discussãozinha que tem em casa já começa a jogar na cara, minha mãe fazia tal coisa, ou minha mãe não fazia isso, ou meu pai fazia isso por mim, ou meu pai nunca agiria dessa forma. Começa a ficar comparando o cônjuge com o pai ou com a mãe, e isso é péssimo. Ninguém gosta de ficar sendo comparado o tempo todo. Outra coisa também que não pode acontecer é toda vez que acontece uma discussão, a pessoa sai de casa e vai chorar no colo da mamãe ou do papai.
A pessoa sai de casa e fica fora por muito tempo, fica chorando as suas pitangas ou para amigos ou para familiares e ainda colocando essas pessoas contra o cônjuge. Muitas vezes, ao invés de resolver o conflito, faz gerar outros conflitos entre sogra e nora, entre sogra e genro. Coloca os pais contra o cônjuge e isso é péssimo. Além de não resolver, cria outros problemas. Então, se o problema é entre você e o cônjuge, sejam maduros para que vocês possam resolver entre vocês. E agora o Márcio vai dizer sobre as regras pessoais de resolução de conflito, porque muitas vezes o casal ainda não está pronto para conversar e estabelecer essas regras que são do casal. Essas regras que eu disse são as regras do nós, que nós estabelecemos. Mas muitas vezes o cônjuge não está ainda preparado para isso. Se ele não estiver preparado, então cada um possa cumprir as suas regras pessoais, que serão faladas agora. Bem, então quando eu estou num ponto de conflito com o meu cônjuge, com a pessoa mais amada da minha vida, eu preciso primeiramente agir com sabedoria. Então eu já preciso me programar internamente, para respeitar alguns limites meus mesmos. Então, assim, os limites das regras do eu que nós indicamos, e a Anaíle falou que são 3, são bem básicas, levando em consideração o que São Tiago fala no capítulo 1, no versículo 19, nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios também para ficarmos irados. Então nós precisamos ouvir primeiro e falar depois. Então, se o cônjuge está nervoso, deixa falar. Não tente fazer explicações, não tente colocar o seu ponto de vista em nada, deixa ele falar. Porque aí você vai ter uma vantagem muito maior ainda. Quem está calado tem vantagem sobre o assunto. Uma segunda dica, para essas regras que nós estamos falando pessoais, é que eu preciso agir com honestidade. E aí dentro dessa honestidade, eu tenho que analisar friamente o problema que está sendo discutido. De fato, eu errei, eu tenho culpa no cartório, vamos dizer assim. Então a coisa mais sábia a ser feita é eu pedir perdão, eu ser honesto comigo, ser honesto com a minha esposa ou com o esposo, e aí reconhecer a culpa e pedir perdão. Isso é um senhor balde de água fria numa discussão. Quando eu ajo honestamente, reconhecendo os meus erros, e ainda por cima, ele estava falando aí da questão do diabo, é um tapa na cara do diabo agir com humildade. A terceira sugestão de regras para o eu, ela diz no sentido da tonalidade de voz. Eu preciso manter a calma, eu preciso manter a gentileza e manter um tom de voz baixo. As pesquisas, elas demonstram que num ponto de conflito, eu tenho a tendência de imitar o meu oponente. Então, se o meu oponente está falando alto, eu vou querer falar mais alto ainda. O contrário também é verdade. Se eu estiver falando baixo, no mínimo ele vai ficar constrangido, vai querer falar baixo também. Então eu preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que manter o tom de voz ou até mesmo abaixar esse tom de voz. O áudio hoje ficou um pouco grande, mas era necessário nós esmiuçarmos um pouco essas dicas, porque se a gente deixa simplesmente ali para a leitura do cartão, para estabelecer regras, às vezes fica tão difícil pensar nas regras, e aí perde-se uma oportunidade muito grande para um crescimento e um amadurecimento. Não sei se você percebeu, mas o desafio de amar tem nos levado para essa maturidade. Então que você aproveite, se você achou legal essas dicas de regras para o nós e para o eu, escuta de novo esse áudio
com um papel e uma caneta na mão, faz anotações e aí você vai propor para o seu cônjuge. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.